Segundo o relatório de World Food and Agriculture de 2021 da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o Brasil é o terceiro maior produtor de alimentos do planeta. Porém, uma simples lista de 10 alimentos saudáveis se viajar para determinados países pode se tornar um desafio encontrar. Logo, com as informações que eu vou te dar, pode traçar uma rota onde o cultivo dessas maravilhas são abundantes, ou, no mínimo, saber onde vai ter que adaptar a culinária local. Sei que já deve estar tentado a adivinhar quais são os países e os alimentos. Então, aperte o cinto e vamos para esse vídeo na velocidade de um jato. Eu sou Tânia Rodrigues, psicóloga, estudante de medicina e apaixonada por comida, é claro. Sabemos que existem importação e exportação de todo tipo de produto e o setor alimentício sempre está em alta. Sobretudo nessa lista mega nutritiva e saborosa, começo por uma ótima fonte de fibra, a aveia. Rússia, Canadá, Austrália, Bielorrússia, Estados Unidos são os maiores produtores do mundo de aveia, com o Canadá liderando a exportação mundial. A aveia ajuda a manter o colesterol sob controle, a combater doenças cardíacas e contribui para a sensação de saciedade, graças às suas fibras solúveis. É um alimento versátil que pode estar em flocos finos ou grossos, em farelo ou em farinha, com extensa aplicação em receitas. Os países que mais consomem a aveia são a União Europeia, a Rússia, os Estados Unidos, o Canadá e a Austrália. Pode observar que os maiores produtores são os que mais consomem, e essa tendência se mantém no nosso próximo alimento, que é o abacate ou o avocado. Pode parecer pouco que eu vou falar, pessoal, mas apenas 21 países produzem abacate em larga escala, sendo o México o líder nessa produção, seguido pela Indonésia, a República Dominicana, os Estados Unidos, a Colômbia, o Peru, o Quênia, o Chile, o Brasil e Ruanda, nos 10 primeiros lugares, com 81% da produção mundial. O avocado é menor em tamanho que o abacate tradicional, mas ambos fornecem quase 20% da dose diária de fibras em uma porção de meia xícara. O abacate também tem uma excelente fonte de gordura monoinsaturada, que ajuda a baixar o colesterol. Uma fruta popular e acessível pode encontrá-la em 126 países. Estados Unidos com 21% e México com 19% são responsáveis pela metade do consumo desse valor. Para ver como o abacate está enraizado não só na terra, quanto na mesa desses países. Nosso terceiro alimento é o germe de trigo. A União Europeia, a China, a Índia, a Rússia, Estados Unidos, a Austrália, Ucrânia, Paquistão, Canadá e a Argentina são os maiores produtores de trigo. Importante ressaltar que, devido à guerra entre a Rússia e a Ucrânia no último levantamento de abril de 2022, a lista pode ter sofrido alterações. Gente, o trigo, mais especificamente o germe, é uma fonte de energia rica em fibra, proteína e carboidratos complexos. Entre as suas vitaminas estão a vitamina E, o folato e a vitamina B6. O alimento também possui ferro, zinco, potássio, magnésio, cálcio, fósforo, riboflavina e outros minerais, além de ser uma fonte vegetal de ômega 3. Não é à toa que a OMS recomenda o seu consumo em 60 kg per capita. Os maiores consumidores são os Estados Unidos, a China, a Alemanha, o Brasil e a Rússia, tendo o Egito e a Indonésia como os maiores importadores. Fugindo das superpotências produtivas, nós temos a batata doce. Entre os nossos maiores produtores, nós temos a China, a Índia, a Nigéria, a Uganda e a Tanzânia. Quanto mais escura a cor da casca, mais rica em beta-caroteno. Gente, que é um poderoso antioxidante. É a batata. Por isso, a batata doce é um dos maiores alimentos para a saúde, ganhando da batata comum. Mesmo não sendo tão conhecida como outros tipos de batata, a batata doce tem um espaço garantido até mesmo na coxinha. Vocês sabiam disso?
E os nossos maiores consumidores são a China, a África do Sul, a Nigéria, o Brasil e a Uganda. O próximo item deixa tudo mais verde, inclusive quanto mais escuro melhor, gente. Nós estamos falando do nosso quinto alimento, que são as folhas verdes. As folhas verdes são tanto produzidas quanto consumidas na China, na Índia, nos Estados Unidos, na Rússia e no Japão. Gente, extremamente benéfica para a nossa saúde, o espinafre, o agrião, a chicória, o alface, a acelga, a salsa, a rúcula, entre muitos outros, possuem baixo teor calórico e são ricas em nutrientes, minerais e fibras. Chegamos na metade do caminho em terra e por isso a próxima dica vem do mar. A gente está falando do nosso sexto alimento, que são os peixes. Só em pensar na culinária asiática, pensamos na quantidade absurda de peixe que a China, a Indonésia, a Índia, o Vietnã, os Estados Unidos fornecem para o mundo. Gente, o peixe é um alimento completo. Ele é rico em proteína, em iodo, em fósforo, em cálcio, em vitaminas A, E e B, e além de ser uma fonte de ômega 3 que auxilia no combate a doenças cardíacas, na diabetes e melhora as funções cerebrais. E é claro que os maiores consumidores têm esse item como um dos seus favoritos. Então nós estamos falando da China, do Japão, Portugal, Coreia do Sul, da Islândia, que usam e abusam dos frutos do mar nos seus pratos. E para manter o equilíbrio da nossa lista, o próximo item são as amêndoas. As amêndoas ocupam o nosso sétimo lugar na lista. Os maiores produtores de amêndoas são Estados Unidos, Espanha, Austrália, Marrocos e Irã. As oleaginosas, gente, que é um grupo que inclui as nozes e também as castanhas, são ricas em ácidos graxos monoinsaturados, como cálcio e magnésio, e eles podem auxiliar no combate da diabetes e contribuem para a saúde cardiovascular, tendo em seus clientes firmes nos Estados Unidos, na Índia, na Alemanha, no Japão e no Canadá. A fruta a seguir é uma das minhas favoritas e ela está ocupando o nosso oitavo lugar na lista, que é a maçã. Gente, a China contém 52% da produção mundial, seguida pelos Estados Unidos, a Turquia, o Irã, a Itália, a França, a Polônia, a Rússia, a Argentina e o nosso Brasil. Mesmo tendo diversas variações, a maçã é uma das frutas mais nutritivas que existem, rica em antioxidantes, auxilia na redução do colesterol e na prevenção do câncer. Também fortalece o sistema imunológico e faz bem para a saúde dos nossos dentes. Além disso, ela é rica em vitamina B, E e C e em minerais como fósforo e ferro. Os principais compradores são a Índia, a Rússia e Bangladesh. E eu aposto que vocês estão aí se perguntando, se o Brasil produz tanto, cadê ele liderando alguma lista? Pois agora você vai ver como de feijão nós estamos bem. Então, gente, o nosso nono colocado é o feijão. O Brasil, a Índia, a China, os Estados Unidos, Tanzânia, México, Uganda, Quênia e Burundi são os principais produtores de feijão. A popularidade do feijão na culinária brasileira justifica o grão ser tão cultivado por aqui, né? O feijão ele é rico em fibras, em ferro, em magnésio, zinco e proteínas, que auxiliam no controle de doenças cardíacas e no funcionamento do organismo. E se consumido no Brasil, na Índia, na China, na Indonésia, na Nigéria, consiste um amplo consumo do grão para os seus maiores importadores, que são a Índia, a China, Bangladesh, Estados Unidos e Egito. Então, são rentabilidades garantidas. E para concluir nossa longa lista, nós temos o morango. Esse sim é um dos meus alimentos favoritos, gente, eu sou apaixonada. E segundo o Atlas Big, maiores produtores são a China, os Estados Unidos e correspondem a 57% da produção global. O México, o Egito, a Espanha, a Turquia e a Polônia completam o restante da lista. Gente, os morangos têm grande quantidade de flavonoides, antioxidantes que previnem o envelhecimento precoce das células, evita também o aparecimento de câncer e a oxidação do colesterol considerado ruim quando em excesso.
que causam infarto e derrame cerebral. Já os maiores consumidores são os Estados Unidos, a Alemanha, a França, o Reino Unido e o Canadá. E os 10 itens são esses, porém eu deixei um bônus para vocês falando de uma fonte proteica que é o ovo. A China, os Estados Unidos, a União Europeia, a Índia, o Japão e o México são os principais países produtores de ovos, que é um dos alimentos mais utilizados em receitas. Ele é prático e ele é barato. O ovo destaca-se pelo ácido fólico, a proteína, o zinco e o ferro, também o manganês e o potássio. E, por exemplo, gente, o ovo apresenta uma concentração de gorduras totais em torno de 5 gramas, sendo que deixa apenas 1,5 das gramas é de gordura saturada. E falando dos maiores consumidores, nós temos os Estados Unidos, a Índia, o México, o Japão, o Paraguai e a China. Lembrando que a seleção dos melhores alimentos do mundo pode variar dependendo dos critérios utilizados e as preferências individuais. No entanto, gente, esses 10 alimentos são amplamente reconhecidos pelos seus benefícios nutricionais, sabor e pela popularidade em diferentes culturas ao redor do mundo. Essa lista é apenas uma e existem muitos outros alimentos saudáveis, deliciosos ao redor do mundo. E não se esqueçam, é importante manter uma alimentação equilibrada e variada, adaptada às suas necessidades e preferências. Eu espero que vocês tenham feito um mapa dos destinos mais citados e que vocês tenham gostado. Antes de ir, me digam se tem algum alimento ou país que você acha que ficou fora dessa lista. Aproveita e não se esquece de seguir o canal, de compartilhar, de deixar o seu like, pois nós temos muito para falar sobre boa alimentação e assim nos ajuda a continuar. O meu muitíssimo obrigada, até mais, beijos e tchau, tchau!